Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Olá, Crônica dos Umbrais. Sou um estudioso que ama demais histórias sobrenaturais, viagens astral e tudo relacionado aos mistérios da nossa realidade. Que, sinceramente, depois de tantas buscas, acredito que vivemos em uma matriz e que nós, os seres humanos, somos a bateria dos arcontes. Por que acho isso? Bom, porque sou um viajante astral e vim aqui narrar uma dessas viagens incríveis que fiz quando saio do corpo. Óbvio, não será todos que vão acreditar, mas como diz um grande palestrante e estudioso do mundo espiritual, Jean-Val Elan, não vim trazer certezas e sim reflexões. Vamos para o meu relato. 22 de março de 2005, às 3h33, eu tive a minha primeira ruptura durante a terceira noite de jejum e respirações controladas. Senti um estalo silencioso dentro do crânio, como se um cordão umbilical invisível tivesse se rompido. Meu corpo ficou para trás, uma casca vazia na cama, enquanto eu flutuava para cima, atravessando o teto como se fosse fumaça. O primeiro choque. Não estava sozinho. Havia um homem muito brilhoso que olhou para mim e disse: "Me siga, vou te mostrar o que quer saber." Vi as paredes físicas, mas também via entidades adormecidas encostadas nos cantos, como aranhas de sombra que respiravam lentamente. Uma delas abriu um olho composto de vazio e nos seguiu com o olhar enquanto ascendíamos. Acima da cidade, o céu noturno não era escuro. Era um oceano de ondas luminosas, pensamentos, sonhos, preces, todos visíveis como fitas coloridas de energia. Algumas brilhavam com ouro pálido, que eram orações genuínas. Outras eram verde ácido, os ciúmes noturnos. Outras marrom enferrujado, ódios antigos. Vi um rio de pesadelos fluindo para um portal em forma de funil, onde criaturas com bicos de corvo bebiam essa energia turva. Elas me viram, e uma delas falou sem mover a boca: "Novo passeante, cuidado com os guardiões do limiar." Então comecei a subir através de camadas, como quem sobe os andares de um prédio cósmico. Entramos no reino dos elementais, seres feitos de pura intenção, gnomos, que eram na verdade conceitos de estabilidade materializados, salamandras, que eram raivas coletivas tomando forma. Uma mulher de água chorava rios continuamente. Era a dor coletiva de todos os abortos espontâneos personificada. Eu perguntei ao mentor onde estávamos, e ele me disse que ali era o primeiro céu, e que me levaria para conhecer todos os andares que o céu é feito, que no total são 7. Continuamos a subir e chegamos no segundo céu, o Museu das Almas Perdidas. Aqui, almas em looping repetiam seus traumas eternamente. Um homem queimava vivo, repetidamente morto na Inquisição. Uma criança caía de um penhasco em câmera lenta, eternamente. O mais perturbador: algumas gostavam do looping, preferiam a dor conhecida ao desconhecido do que vem depois. E pessoal, eu vou resumir tudo o que eu vi, pois senão, não seria um relato, mas escreveria vários livros. Bom, continuando, subimos para o terceiro céu, a biblioteca de Akasha corrompida. Não era perfeita como os místicos dizem. Havia páginas rasgadas e histórias editadas por magos negros tentando mudar o passado. Registros duplicados de pessoas que existiam em 2 linhas temporais simultaneamente. Vi minha própria página e havia notas de rodapé escritas por outra mão, comentando minha vida como se eu fosse um personagem de livro. Confesso que isso me assustou. Tentei perguntar sobre isso para o mentor, mas ele não quis responder. E continuamos subindo. Chegamos ao quarto céu, o mercado interdimensional. Aqui, entidades trocavam partes de almas como se fossem ações. Ouvi um diálogo bizarro, vendo 30% da culpa de um assassino, pouco usada, quase nova. Troco trauma de infância por visão remota, 2 por 1. Um demônio com cabeça de corretor da bolsa me ofereceu: "Dou-lhe talento musical em troca de 10% da sua capacidade de amar. Apenas 10%. Você nem vai sentir falta." Nesse momento eu pensei: aqui deve ser o inferno. Não é possível. Mas meu mentor, como ele pode ler o pensamento, ele me disse: "Não, isso aqui ainda não é o inferno." E eu percebi que conforme subíamos, mais bizarros e incompreensíveis para nossa mente humana ficava. Continuamos subindo
e chegamos ao quinto céu, os engenheiros da realidade. Aqui foi onde quase perdi a sanidade. Vi anjos com ferramentas geométricas, ajustando as constantes físicas do universo. Um deles segurava um pêndulo de possibilidades e sussurrava: se eu aumentar a constante gravitacional em 0,0001%, a humanidade desenvolverá asas em 50.000 anos. Vale a pena, outro respondia. Melhor não, eles não valem a pena. Fora outras coisas que sinceramente é melhor nem mencionar. Continuamos subindo e chegamos ao sexto céu, o hospício dos deuses caídos. Deidades esquecidas e deuses antigos que ninguém mais venera vagavam como pacientes senis. Um deus da chuva com roupão de hospital pedia: alguém tem uma nuvem? Só uma nuvem pequena. Uma deusa da fertilidade cantarolava canções de ninar para pedras. Eles me viram e se aglomeraram. Novo, fale conosco, se lembre de nós. Seus toques eram frios como mitologias mortas. Eu já estava perdendo a minha própria sanidade e o mentor disse: aguente um pouco mais. Já chegaremos no sétimo céu e chegamos à antessala do trono. Aqui, as leis da lógica se desfizeram. Vi querubins com olhos nas asas e cada olho chorava um líquido diferente. Lágrimas de tempo, lágrimas de espaço, lágrimas de causalidade. O arquivo dos futuros descartados, prateleiras infinitas com jarros de vidro, cada um contendo uma linha temporal que nunca acontecerá. Um jarro brilhava com a etiqueta. Vi a máquina dos milagres. Parecia um relógio suíço do tamanho de uma galáxia, com engrenagens de paradoxos e correias de graça. Um anjo engenheiro lubrificava as partes com óleo de intercessão. Fiz menção em perguntar, mas meu mentor disse: aqui fique calado, e eu respeitei. Vi também os espectadores silenciosos, fileiras de seres sentados em bancadas, assistindo à Terra como se fosse uma peça teatral. Reconheci rostos de pessoas que morreram. Meus avós estavam lá. Eles não podiam intervir, mas apenas observar. Meu avô fez um leve aceno triste, mas logo um dos anjos o mandou parar e apenas observar. Como eu queria poder abraçar eles, mas eu estava ali igual a eles como espectador. E então vi o trono, ou melhor, vi a luz que emanava do que estava atrás do trono, porque o próprio trono era apenas um assento vazio. A verdadeira presença estava atrás, além, dentro de tudo simultaneamente. Não sei uma forma melhor de explicar algo tão fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. Mas ao lado do trono, vi a coisa mais bizarra de todas: o jardim das escolhas não feitas. Árvores com frutos que eram pessoas em potencial. Eu mesmo estava lá, em diversas versões. Vi um eu que se tornou presidente, pendurado como um figo gigante. Também um eu que traiu seus amigos por poder. Um fruto podre e um eu que nunca nasceu. Uma semente transparente e vários outros frutos de versões minhas. E isso quase me enlouqueceu. E então, vi Deus. Mas não como uma figura, como um fenômeno tectônico da consciência. Como se toda a realidade fosse a superfície de um oceano, e ele fosse a maré movendo tudo, mas também fosse o oceano, mas também fosse o céu refletido no oceano. Sua face era uma explosão congelada de hieróglifos vivos que se escreviam e se descreviam. E no centro, quando olhei, essa visão me fez gritar sem som. Estava um olho que era também um útero, que era também uma boca, que era também uma porta. A voz veio de dentro de mim mesmo. Tudo isso que você viu é apenas o sistema de filtragem. A realidade verdadeira não caberia em sua estrutura mental. Você está vendo a sala de controle, não a casa. Agora volte, antes que esqueça de como ser humano. Neste momento eu e meu mentor fomos jogados com tanta força para baixo, que atravessamos os 7 céus, como se fôssemos tomates podres jogados pela janela de um prédio, caindo em uma velocidade impressionante. Porém algo nos pegou assim que saímos das camadas do céu. Um ser grandioso, com cara brilhante, roupas que cantavam sozinhas, e quando esse ser falou, de sua boca saia fogo. Para dizer a verdade, uma visão perturbadora. Paramos em uma espécie de sala de controle, mas muito bem equipada. Acredito que a NASA ficaria com inveja. Brincadeiras à parte, até porque eu não conheço. Apenas imagino. Vimos seres pendurados. Perguntei ao meu mentor quem era, mas foi o ser gigante que nos contou. São anjos que ousaram questionar, pensar por si próprio. Eu já estava querendo voltar ao meu corpo. Aquilo estava demais para minha cabeça. Acredito que nem se eu fosse parar, criar tamanha doidera, eu não seria capaz de tanto, mas mal sabia eu que podia piorar. O ser grande disse que para eu conseguir voltar ao meu corpo, teria que sair daquele lugar, pois ali
Era onde nós humanos éramos preparados para vir à Terra. E caímos sem querer naquele lugar. Pela força que fomos empurrados e, para meu espanto e desespero, vi uma engrenagem que o ser gigante chamou de sistema Fado. Não é uma força cega, é uma engrenagem de precisão infinita, maior que o próprio tempo. Cada vida humana é um dente específico nessa engrenagem. Você pode girar, achando que escolhe, mas só gira no lugar designado, no tempo designado, na direção que mantém a máquina funcionando. Tá vendo isso? Disse o gigante. Você chama de livre-arbítrio. Mas livre em relação a quê? Arbítrio baseado em quê? Suas preferências vêm de onde? Seus desejos são mesmo seus? Veja seu próprio nascimento. Você nasceu exatamente quando nasceu, porque o sistema precisava de uma pessoa como você, nesse exato ciclo cósmico. Sua mãe escolheu conceber. Seu pai escolheu amar? Ou foi a engrenagem girando? E sua rebeldia? Sua busca por verdades escondidas? Também prevista, você é o dente da engrenagem designado a questionar a engrenagem. Até sua ilusão de liberdade é servidão. Então ele me levou até uma janela e mandou eu olhar para fora. E vi que estávamos dentro de uma esfera transparente. Não uma esfera física, uma esfera metafísica. Fora dela, o verdadeiro cosmos. Dentro, o universo que conhecemos. E entendi. Nosso universo inteiro é a máquina. As galáxias são correias de transmissão. As leis da física são reguladoras de fluxo. O tempo é apenas o som que a engrenagem faz enquanto gira. E nós, almas, somos peças que precisam acreditar que são livres, porque senão a engrenagem emperra. A ilusão do livre-arbítrio é o lubrificante da máquina. Chegamos finalmente à porta para sair daquele lugar. E quando saí, senti algo novo. A nostalgia da cela, porque agora sabia que todo o livre-arbítrio espiritual, todo o caminho de ascensão, toda busca por Deus era apenas a engrenagem girando no lugar designado. Os místicos que alcançam o êxtase apenas percebem temporariamente sua função no mecanismo. Os santos que fazem milagres, apenas dentes da engrenagem que momentaneamente brilham mais. Os profetas que recebem visões, apenas relatórios de manutenção sendo lidos para uma peça específica da máquina. E eu, que fui levado a ver tudo isso, sou apenas uma ferramenta sendo levada para ajuste antes de voltar ao seu lugar no sistema. Agora, quando eu olho para as estrelas, não vejo beleza, vejo engrenagens. Quando vejo um bebê sorrir, não vejo inocência, vejo um novo dente sendo instalado. Quando oro, não falo com o pai, falo com o operador da máquina, que talvez seja apenas a própria máquina falando consigo mesma através de mim. Os anjos ainda choram, pendurados. Eu os ouço quando o vento silencia. Eles cantam a única verdade que importa. Somos livres apenas para perceber que não somos livres. E nessa percepção, o sistema se completa. A prisão é perfeita quando os prisioneiros amam suas correntes, achando que são joias. E às vezes, nas noites mais silenciosas, sinto minhas próprias lágrimas subindo. E percebo que talvez eu já esteja pendurado também. Apenas não olhei para cima ainda. Voltei dessa viagem astral. Mas não há um retorno verdadeiro. Porque uma vez que você vê as engrenagens, uma vez que compreende que cada pensamento, cada amor, cada ato de rebeldia já estava inscrito nos cilindros do sistema, antes mesmo de seu nascimento, você não volta a ser humano. Você passa a ser um fantasma dentro da máquina, assistindo à peça, da qual é simultaneamente prisioneiro e coautor involuntário. A maior tortura não é saber que não temos livre-arbítrio. É saber que a própria angústia dessa descoberta também estava prevista. Nosso desespero é apenas mais um dente girando no mecanismo. Nossa ilusão de liberdade é o lubrificante que mantém a engrenagem funcionando. E ainda assim, insana. Ironicamente, a engrenagem continua. Você respira, ama, sofre e vive. Não porque escolhe, mas porque é o que a máquina faz através de você. Talvez no fim, essa seja a única verdade. Somos a forma de Deus sonhar que é livre. E sonhar dói, mas dói em cada um de nós. Sei que é muita coisa para processar, mas agradeço ao canal Crônica dos Umbrais por contar a minha experiência de viagem astral. E agradeço a todos que ouviram esse meu louco relato. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like. Ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria?
ou uma história de fantasma que corre pela família. Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.